São 7 horas, a gente continua falando sobre este caso que tem repercussão grande aqui na sociedade sergipana, porque agora eu vou conversar com o Eduardo Santiago, ele que é doutor em ciência criminal, está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. Muito bom dia. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Acredito aí pelos relatos, né, das testemunhas, pelos relatos dos colegas de farda que também conheciam. Olha que díspare, né? Às vezes a gente acha que o cidadão civil ele não tem o conhecimento em base de tudo o que acontece. Mas o Clautenes era amigo, né, próximo de um policial militar que se revolta também com um colega de farda pela ação que aconteceu com ele, que acabou resultando na morte deste designer de interiores. Eu pergunto ao senhor que tem estudo, que tem o conhecimento, que pesquisa. Hoje a gente pode fazer um retrato, né, de que forma a gente pode retratar a situação da Polícia Civil, da Polícia Militar no nosso estado. Bom dia. Muito bom dia aos telespectadores do programa. Aliás, a ênfase, o enfoque que o Balanço Geral dá a esse caso é extremamente importante para nós. Esse caso de Sergipe, infelizmente, nos coloca em uma conjuntura de caráter nacional. Podemos vinculá-lo ao caso que ocorreu com o músico Evaldo dos Santos Rosa, que foi fuzilado com 81 tiros, estava com sua família dentro do carro, por militares das Forças Armadas do Exército no Rio de Janeiro. Em comum, esses dois casos e mais um outro que ocorreu em 2015 no Rio de Janeiro, que também é estudado por nosso grupo, onde 5 jovens também pobres, negros, em bairros da periferia, foram fuzilados com 111 tiros. Dentre esses 111 tiros, 81 tiros de fuzil pela Polícia do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos em comum, principalmente, é a falta de protocolos rígidos, específicos, que determinem a forma de atuação das polícias. Para você ter uma ideia, Diego, no ano passado, a Constituição Federal fez 30 anos. E as polícias ainda assim, ainda não adequaram os seus regulamentos, os seus livros e manuais a esses critérios que evitem situações como essa. Essa situação específica do caso aqui de Sergipe, onde o Clautenes foi vítima, o retrato da polícia sergipana, a gente sabe do baixo efetivo, da carga que é muito grande, a exaustão do policial, isso também tem influenciado no resultado do trabalho desses homens que devem proteger a sociedade? Sem sombra de dúvida. A reportagem de vocês, ela abordou os principais pontos dessa questão. Lá no curso de Direito da Universidade de Tiradentes, nós temos um grupo de estudos da questão da violência que justamente está focando nisso. Para você ter uma ideia, das mais de 56 mil mortes, mil homicídios registrados no Brasil nos últimos anos, 77% dos mortos são pessoas negras. E desses 77%, quase 90% foram mortas em áreas da periferia das cidades. A letalidade policial é um índice alarmante, seja no mapa de estudos da violência, feito pela ONU, através da Unesco, ou no Atlas da Violência, feito pelo IPEA, Instituto de Estudos e Pesquisas Aplicadas. Em todos eles indicam que a probabilidade de um jovem negro entre 19 e 29 anos ser assassinado por policiais na periferia de São Paulo chega a 7 vezes maior do que a possibilidade de um jovem negro. No Rio de Janeiro, um jovem negro tem 6,5 vezes mais probabilidade de ser abordado pela polícia, de ser parado pela polícia do que um jovem branco. E isso vai se refletir nesses casos. Na reportagem, alguém dizia que os policiais teriam, isso são informações preliminares ainda, dito que mataram ou acertaram a pessoa errada. Mas a polícia não está aí para matar ou acertar a pessoa certa. A polícia tem que prender e usar a violência, usar a força, somente em último caso. Em casos assim, a gente sabe que existe a própria investigação policial, junto como a gente já mostrou aqui, o DHPP, né, que é a Polícia Civil, tem também a Corregedoria, que está junto acompanhando o processo. Casos em que há punição para policiais que erram ou cometem alguma conduta que foi indevida diante do julgamento social, diante da sociedade civil.
O afastamento, ele é inegável, é uma das punições, mas que outros tipos de sanções podem ser aplicadas a policiais que podem errar no seu exercício da profissão? A gente sabe que qualquer profissional pode errar, mas especificamente neste caso, já que teve uma grande repercussão por causa do tipo de abordagem, já que o relato foi de que o carro de aplicativo de transporte foi interceptado pela polícia, que já chegou atirando sem saber, sem ter averiguação de quem é que estava exatamente dentro desse veículo. Seu questionamento é extremamente importante, porque sem a participação de nossas promotoras, de nossos promotores, de juízas e juízes, nesse caso, e também a Ordem dos Advogados do Brasil, nós não avançaremos nessas questões. Esse tipo de caso não pode ficar sendo discutido interna corporis, pelas polícias. Esse não é assunto exclusivamente de polícia, seja da Polícia Civil nesse caso, ou poderia ser também da Polícia Militar, da Polícia Federal, etc. Então, o que nós precisamos é que toda a sociedade se envolva, e acredito que o Ministério Público, o controle externo da atividade policial, ele não deixará que essa situação caia no vazio e seja apenas uma estatística, porque a dor da família, a tristeza dessa família, que poderia ser qualquer uma outra, aliás, sob esse aspecto, até eu mesmo, como uma pessoa negra, poderia estar sujeito a qualquer momento a um tipo de situação como essa. Bastando estar num bairro da periferia. Nosso estudo nesse grupo de trabalho, ele faz um caminho inverso, Diego. Lá nós estamos estudando por que é que esse fenômeno não ocorre nas zonas mais abastadas da cidade. No caso do Rio de Janeiro, nós tivemos em Guadalupe, o outro em Costa Barros, aqui no Bugio, Santos Dumont. Nós não temos relatos de fatos como esse, entre aspas, erro policial ocorrendo em Ipanema, ocorrendo na Atalaia, ocorrendo na 13 de julho. O procedimento policial, geograficamente, ele tem características distintas. Tá certo, eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o Dr. Santiago. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, por apontarem a pesquisa. A gente, claro, torce aqui para que a ação policial ela possa sempre ser bem sucedida em qualquer esfera, até porque o cidadão de bem ele deve ser preservado e o bandido sim preso e punido. A gente sabe que a audiência de custódia, superlotação carcerária, inclusive até aproveitar ainda aqui a presença do senhor para a gente falar sobre essa temática, que é um outro problema muito grande para o sistema carcerário do Brasil, que é superlotado, uma das maiores populações carcerárias do mundo é a nossa. E a gente sabe, né, estudos apontam que é um regime que não transforma, que não dá oportunidade, que muitas vezes os bandidos eles são reincidentes, ou seja, entram no sistema penitenciário, saem e voltam a praticar crimes. O que é possível fazer para mudar essa realidade que assusta a sociedade de bem, a sociedade civil, que espera uma mudança imediata nesse país, mas que parece que se arrasta e se arrasta, e a gente lamenta que parece que a minha geração ainda não vai ver uma mudança tão cedo. É verdade, na Universidade Tiradentes, lá nós temos um outro trabalho chamado Projeto Reformatório, que ele toca justamente nesse viés que você levantou. Os índices em relação, mais uma vez, à população negra, pobre, nordestina principalmente, são extremamente devastadores e mereceriam uma atenção maior. 83% do contingente de presos nas regiões Norte e Nordeste, segundo o Atlas da Violência, são justamente de pessoas negras e pobres, e que refletem também justamente a falta de um amparo, seja no aspecto jurídico criminal, seja no aspecto psicológico por parte das pessoas que estão no sistema, infelizmente. E gostaria de frisar que o programa de vocês está realmente de parabéns. O seu telespectador é um agraciado por ver nesse tipo de programa de grande audiência, esse tipo de análise trabalhada nas universidades, que acabam ficando muitas vezes apenas no meio do ambiente acadêmico. Parabéns, eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece aqui que o espaço é democrático e de direito, assim tem que ser feita a comunicação em qualquer lugar do mundo. Doutor, muitíssimo obrigado. Parabéns também pelo trabalho desempenhado pelo senhor. Uma ótima quarta-feira. Para todos nós.